Olá, eu sou Vera Ondei, coordenadora de comunicação digital DBO. Obrigada pela presença aqui no portal dbo.com.br e também para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Para essa conversa, a gente recebe o Roberto Barcelos, agrônomo, já dirigiu projetos de criação de gado visando carne prêmio, é consultor de projetos de pecuária intensiva. O Barcelos está no setor da pecuária há quase 3 décadas. Além de consultor, desde 2017, ele é sócio do projeto BBQ Secrets, um empório de carnes especiais para churrasco no interior de São Paulo. Bem-vindo, Barcelos. Oi, Vera, tudo bem? Um prazer falar aí com vocês, falar sobre o tema de carne de qualidade, cada vez mais comum aí em todos os encontros de pecuaristas, encontros de pessoas da cadeia produtiva. As pessoas estão olhando para a carne agora como a materialização, o produto final de todo um processo que se inicia lá nas fazendas de cria. É verdade. Um recado, o DBO Entrevista fica disponível no nosso portal dbo.com.br e também nas nossas redes sociais para você assistir de novo e compartilhar com os amigos fazendeiros e com a equipe da sua fazenda. O Barcelos já começou a falar, mas Barcelos, nas reuniões aqui de pauta na DBO, quando a gente decidiu te convidar para essa conversa, eu fiquei tentando me lembrar desde quando eu associo o seu trabalho ao desenvolvimento de animais destinados ao mercado prêmio de carne. Então, a primeira reportagem que eu tive contato com o seu trabalho foi um dia de campo na Fischer, nos anos 2000. Me lembro de, como repórter, entrevistar você nesse período, no projeto Fischer Beef. O que mudou no mercado de carne prêmio de lá para cá? Não, é verdade, já são aí quase 25 anos de atuação profissional, mais 5 como estudante, então são quase 30 anos envolvido com o tema carne de qualidade, numa época que não se falava em carne de qualidade. O movimento da carne de qualidade é muito recente. Mas o que mudou de lá para cá foi exclusivamente que desde os últimos 5 anos, a grande mudança é que a gente percebeu que o consumidor descobriu a carne bovina, a gastronomia brasileira descobriu a carne bovina e passou a ser a grande xodó de todas essas pessoas, e só pelo fato das pessoas estarem dispostos a buscar produtos de melhor qualidade, buscar produtos com qualidade mais consistente, estarem dispostos a pagar mais por um produto melhor, isso realmente fez muito sentido para dentro da cadeia, porque todas as iniciativas que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo desses 20 anos, ou eram iniciativas de pecuaristas, em desenvolver, em produzir melhor, ou eram iniciativas da indústria frigorífica, em desenvolver marcas de carne, mas sempre a gente barrava o sucesso desse projeto na expectativa do consumidor, que até pouco tempo atrás ele não estava disposto a pagar mais por esse produto melhor. E muita evolução, muitas pessoas responsáveis por essa evolução, um projeto feito aí com o esforço de muita gente apostando nesse mercado, e a partir do momento que esse consumidor se dispôs a pagar mais, ele criou uma demanda. E hoje a demanda, na minha opinião, é maior do que a oferta. A velocidade do aumento de demanda é maior do que a capacidade de se produzir. Porque um ciclo de produção são 3 anos. Então, o que a gente está consumindo hoje foi uma tomada de decisão que ocorreu em alguma fazenda há 3 anos atrás. Desse período que você diz que o consumidor estava à parte do processo produtivo, qual que foi o aprendizado da pecuária nesse período em que o consumidor estava alheio ainda a esse mercado?
É uma pergunta muito bacana, até porque a gente, há 20 anos atrás, imaginava que estava produzindo qualidade. Mas como a gente não tinha um padrão pré-estabelecido, não tinha um parâmetro do que seria qualidade, realmente a gente não sabia o que era qualidade comparado aos países que tradicionalmente produziam qualidade. Só a partir do momento que nós, consumidores, às vezes pessoas de um poder aquisitivo num primeiro momento um pouco maior, viajavam para fora do Brasil, eles identificavam características na carne lá fora que a carne brasileira não conseguia entregar. Eram características de maciez, de sabor, de suculência. Isso eu remeto a maciez a animais mais jovens, eu remeto maciez a processos de maturação, eu remeto sabor e suculência a níveis de gordura, níveis de acabamento e o marmoreio, que até então a gente, do lado da produção, não olhava para isso. A pecuária de corte brasileira, ela tem como aptidão eficiência. As métricas que a gente avalia são métricas de produtividade. E o grande aprendizado é que a característica de carne que esse consumidor está buscando e está disposto a pagar mais, não é possível conseguir com um animal extremamente eficiente, porque são caminhos antagônicos. Um animal mais eficiente dentro de uma fazenda nunca vai ser aquele que vai entregar a melhor característica de carne para esses nichos de mercado. Por quê? Porque quem está produzindo eficiência está produzindo um bom commodity, e um bom commodity passa por, talvez, o macho inteiro, passa por níveis de gordura menores daquilo que esse consumidor está buscando e valorizando, que a palavra de ordem em qualquer programa de qualidade para atender esses nichos de mercado passa por marmoreio. E o rebanho nacional, de uma forma geral, tem uma quantidade de marmoreio muito baixa. A gente só começou a conquistar marmoreio na hora que essa característica foi identificada como uma característica importante, e a gente viu o surgimento de alguns projetos, tanto do Nelore, tanto de outras raças europeias, britânicas, as raças japonesa e as raças continentais estão olhando para esse mercado e buscando, identificando indivíduos, selecionando, utilizando a ferramenta de ultrassonografia nos seus projetos. Para quê? Para dentro do universo daquilo que se produz, identificar os animais que vão atender esse nicho de mercado e nesses animais se investir numa melhor nutrição, num nível de gordura mais exigido por esse cliente, que é antagônico em custo de produção em relação aos animais commodities. Se eu coloco muita gordura num animal que vai para o mercado de exportação ou para o mercado doméstico do dia a dia, eu vou ter um custo de produção muito maior do que o animal sem esses níveis de gordura. Isso me encarece o processo. A indústria frigorífica, por sua vez, na hora que ela compra um animal com uma gordura uniforme, ela tem um rendimento de desossa inferior a se esse mesmo animal tivesse uma gordura escassa e mediana. Então, o grande aprendizado na minha vida profissional nos últimos anos é saber o que nós estamos produzindo e qual mercado a gente quer atingir. Se eu souber de antemão o que eu estou produzindo, para quem e por quanto eu vou comercializar, eu resolvo uma série de situações dentro das fazendas em busca de resultado. Existem dois caminhos muito claros na minha cabeça para a eficiência da pecuária. Um é investimento em tecnologia para buscar eficiência, menor custo de produção e produzir mais quilos por hectare e quilos cada vez mais baratos, que essa é a regra geral de uma boa produção commodity, ou investir em tecnologia, mas uma tecnologia diferente da tecnologia que se investe para produzir eficiência, para identificar animais com maior precocidade, com indivíduos dentro das raças que vão me entregar a característica do marmoreio, e saber que aquilo custa mais produzir, só que é um produto alinhado com algum frigorífico, alinhado com algum varejo, todos trabalhando a favor do consumidor.
Roberto, você disse que esse é um mercado de demanda, né? E a carne que está se consumindo hoje é uma decisão de 3 anos passados, né? Como é que um pecuarista pode se preparar para esse mercado? Você acabou de citar tecnologia. Como é que um pecuarista fala, bom, eu quero produzir carne premium para um determinado mercado? Como é que eu começo a fazer isso? Eu acho que a gente precisa conversar muito com a cadeia produtiva. Diferente da pecuária commodity, o que determina as regras aí do commodity é oferta e procura. A gente está muito acostumado com isso. Na hora que a gente percebe o preço da saca de milho subindo, o preço da saca de milho caindo, soja e o boi. Sobrou oferta, caiu o preço do produto, faltou produto, sobe o preço. Isso funciona como uma regra geral no commodity. Mas essa lei comercial não funciona muito no valor agregado, porque a gente percebe que quem produz tem que ter um compromisso através ou de um contrato ou através de uma participação maior dentro da cadeia do que somente produzir, porque senão ele fica muito à mercê do que vem acontecer no próprio mercado para ele ter essa rentabilidade, porque ele vai assumir um custo de produção maior e a rentabilidade ele só vai conseguir se ele agregar valor ao produto, se ele conseguir vender melhor. Infelizmente, o momento que a gente vive, os frigoríficos remuneram, na minha opinião, pouco. Isso está trazendo um desestímulo a esse produtor que estaria disposto a produzir qualidade, a continuar produzindo qualidade, e ele naturalmente vai se transformar num produtor de commodity. E aí que eu vejo claramente um grande risco que a gente corre nos próximos anos, é de ter realmente um verdadeiro colapso de carne de qualidade, porque de um lado a gente está incentivando e aumentando a demanda por produtos de excelência, e por outro lado percebendo um movimento de descontentamento dos pecuaristas em entregar esses animais com níveis de premiação que existem no mercado de R$5, de R$8, de 5%, de 8%. Eu acho que é um mercado mais profissionalizado e demanda maior profissionalização e maior respaldo através de contrato, e não necessariamente esse contrato tenha que ser com o frigorífico. Pode ser que a gente veja uma verdadeira revolução nos participantes, porque na pecuária commodity, o que a gente aprendeu a vida inteira? O produtor de bezerros vende o bezerro para o recriador vende para o engordador vende para o frigorífico, que por sua vez vende para o varejo, que vende para o consumidor. Isso vai continuar. Na minha opinião, o Brasil é e vai ser sempre um grande produtor de commodity. Só que o que eu estou enxergando, e até pelos cursos que eu venho fazendo, eu tenho percebido que muitas fazendas que produzem qualidade estão buscando ou desenvolver marca própria, ou estão prestando serviço de abate, através de taxa de abate, taxa de desossa, para abastecer um contrato com o varejista, e daí o frigorífico passaria somente a ser um prestador de serviço, ou o frigorífico, por sua vez, está produzindo esses animais próprios, ou ele está fazendo contratos fora da negociação balcão, e remunerando melhor esses projetos. Você está colocando uma série de desafios aí. Então, carne premium é só para entendidos, para grandes projetos, ou poderia se pensar em fazendas médias, pequenas, também produzindo carne de qualidade, carne premium? Eu acho que serve para todos os níveis. Obviamente, a pecuária é uma economia de escala e exige um nível de profissionalização, principalmente quando a gente fala de produção de qualidade. Mas eu imagino que no futuro a gente tenha que ter uma coordenação. Quem que vai coordenar um programa de carne de qualidade? Atualmente, seria a figura do frigorífico. Mas eu vejo para os próximos anos surgirem outras figuras muito mais ligadas ao varejo, muito mais ligadas
e mais próximas ao consumidor final, para tirar um pouco e trazer um pouco de rentabilidade para quem produz. Eu vejo a necessidade de um equilíbrio das rentabilidades dentro da cadeia para que esse projeto fique consistente. Do jeito que está, eu vejo muita gente sendo desestimulada. Obviamente, eu posso usar a tecnologia da carne de qualidade para buscar eficiência, sem dúvida nenhuma. Hoje, o que diferencia na minha cabeça uma carcaça de qualidade para uma carcaça commodity, talvez seja o nível de gordura dessa carcaça. Então, uma carcaça de alta qualidade, para mim, tem que ter 28% de gordura corporal, que seria equivalente a um padrão Choice mais americano. E o que seria uma carcaça commodity? Uma carcaça próxima de 20% de gordura corporal. Então, só pelo fato desse produtor deixar de buscar esse nível de gordura a mais, ele estaria buscando uma eficiência maior dentro do projeto dele, através de um cruzamento industrial, de uma estratégia nutricional ajustada para a eficiência e que pode virar qualidade lá na frente. O que eu quero comparar? Hoje, em tecnologia de carne commodity, a gente tem o Boi 777, que, na minha opinião, é um dos projetos mais técnicos e rentáveis hoje da pecuária brasileira. Principalmente se ele for fruto de uma integração lavoura e pecuária, onde eu tenho um aumento de lotação das pastagens, eu tenho uma qualidade nutricional muito melhor. Através de um plano nutricional de um animal com uma boa genética, eu tenho uma rentabilidade bastante importante. Só que esse perfil de animal, ele está um pouco longe das características de carne desejada por esses nichos que remuneram melhor. Mas o Boi 777 já não seria uma entrada já para carne de qualidade? Seria um primeiro passo. Aí que é o grande erro de avaliação. Inclusive, eu cometo bastante esse erro, porque a gente imagina que os consumidores estão todos no mesmo nível de exigência. E não. Tem pessoas que estão dando o primeiro passo a favor da qualidade. Então, um animal mais jovem, com melhor nível de acabamento, vai entregar um resultado carne muito melhor do que uma carne comum, uma média de carne que a gente sempre teve acostumado. Obviamente, esse consumidor, na hora que ele experimentar um produto com nível de melhor, ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo, ele vai subindo a régua, ele vai aumentando os seus padrões e seus critérios e vai buscar níveis melhores. Então, qual que é o próximo passo que eu enxergo? É uma estratificação da qualidade. Vamos fazer analogia com o vinho. Eu sempre gosto de usar essa comparação. Há 30 anos atrás, o nosso padrão de vinho era o vinho de garrafão de 5 litros. Quando veio o vinho da garrafa azul, foi uma revolução, porque aquele vinho era o vinho tomado por todo consumidor. Passaram-se 20 e poucos anos, o que era bom ao vinho da garrafa azul, hoje ele é motivo de vergonha. As pessoas falam, que vergonha que eu servi aquele vinho no meu casamento. Mas, naquela época, o nosso padrão era aquilo era muito bom. Só que hoje não faz o menor sentido aquele vinho. Então, baseado nas mídias sociais, esse movimento da qualidade no Instagram, essa nova geração que é do coma menos, mas coma melhor, do beba menos, mas beba melhor, a gente não vai demorar mais 20 anos para perceber que talvez a carne que a gente esteja comendo, ela não faz mais sentido. Esse Instagram é um grande catalisador desse processo. Então, daqui 2, 3 anos, a evolução passa a ser muito rápida e a gente vai perceber realmente um aumento da exigência desse consumidor. Um erro de avaliação da minha parte que eu cometo é achar que todo mundo quer carne com 28% de gordura, com marmoreio, e não é. A gente tem que trabalhar um mercado com etapas, com degraus de qualidade, para realmente atingir a excelência que seria uma carne hoje, talvez, que não seja acessível à grande maioria dos brasileiros. Você disse que pode haver um colapso
né, no mercado de carne de qualidade pela demanda e oferta, né? Ou seja, uma demanda maior que a oferta nos próximos anos. Só para a gente ter ideia, qual é o consumo estimado de carne prêmio hoje no Brasil? O Brasil abate atualmente cerca de 10 milhões de toneladas em equivalente carcaça. O que seria hoje carne de qualidade consumida no Brasil? Essa é uma pergunta extremamente difícil e eu não sei te dizer, não sei te responder, mas eu já pesquisei muito sobre isso. Eu sei que, por um lado, o Brasil é um grande importador de cortes nobres da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, da Austrália. Em toneladas, parece pouco, só que em reversão daqueles cortes em animais, é muita coisa. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que das carcaças dos animais abatidos no Brasil, em torno de 40 milhões por ano, eu colocaria que dessas carcaças aptas a programas de qualidade, talvez no máximo 2% das carcaças. Então, a gente, em 98% das vezes, a gente produz commodity. Então, a minha preocupação passa por isso, porque a gente está num ano de colapso total em função de pandemia. E o meu relato dos meus clientes em relação ao mercado é que, nesses últimos meses, houve um incremento de 30% de consumo. Por quê? Porque as pessoas começaram a cozinhar em casa, as pessoas começaram a fazer churrasco em casa, e esse mercado ele não parou, com relatos de 30% de aumento de vendas de mais de 400 clientes, que é o que eu atendo com essa linha BBQ Secrets. Então, honestamente, eu não sei responder, mas eu vejo que o mercado é grande, mas a cada novo final de semana parece que a gente ganha novos consumidores, de pessoas que nunca tinham comido uma carne de qualidade, que na hora que mordem a carne, percebem uma maciez, um sabor, uma suculência, e falam, nossa, eu nunca comi uma carne dessa. E são pessoas de 40, de 50 anos. Quando você fala nesses 2% aí que consumiria carne premium no Brasil, esses consumidores podem ser comparados ao mesmo consumidor de carne premium de países como países europeus ou Estados Unidos, Canadá, onde esse mercado, onde a carne de qualidade tem um mercado mais robusto? A gente está num processo de democratização da carne de qualidade. Isso é fato. Só que a gente não pode esquecer que é um produto para nicho. A gente tem o mercado dos cafés. Só que dentro do universo do consumo do café, existe o nicho do nicho, que são os cafés ultra especiais. E o tamanho desse mercado é basicamente 1% em relação ao volume de café commodity, vamos dizer assim. Toda vez que a gente analisa um mercado de nicho, a gente está em números próximos de 1 a 2% do volume total. Então, é o mesmo consumidor hoje que consome uma carne e está disposto a pagar mais por uma carne, talvez seja o mesmo consumidor que é um consumidor de cervejas artesanais, ou de vinhos especiais, ou de outros produtos da própria gastronomia. Mas a grande mudança que aconteceu foi no varejo. Eu acompanho a evolução do varejo ao longo dos anos e hoje, num intervalo de 5 anos, de 2015 a 2020, se vocês repararem o que aconteceu com os grandes supermercados, eram supermercados que compravam carne por preço, buscavam trabalhar com preço, se transformaram em verdadeiras boutiques de carne. Hoje a gente tem maturação a seco, que é o dry age, em supermercados, a gente tem marcas certificadas no supermercado, a gente tem marcas de qualidade no próprio supermercado, coisa que há 5 anos a gente não via. O meu discurso há 5 anos atrás era o seguinte: supermercado você encontra carne barata, boutique de carne você encontra carne de qualidade. Hoje eu já não posso dizer isso, porque o supermercado se transformou numa boutique. E a boutique precisou se reinventar, ela não consegue mais viver só vendendo carne, ela passou a ser uma steakhouse, ela passou a vender experiência, e assim sempre uma evolução para atender essa expectativa nova desse consumidor. As lojas conceito entrando muito forte aí no mercado, a gente vê os grandes restaurantes colocando a proteína, a carne bovina em evidência.
aquele modelo de churrascarias rodízios entrando em extinção, sendo substituídas por steakhouses, por uma pegada mais americana. Por quê? Porque eu brinco que o consumidor da minha geração, quando ele ia num rodízio, enquanto ele não passava mal sentado na mesa, ele não levantava. Por quê? Porque ele tinha na concepção dele que ele tinha que aproveitar os R$100 que ele pagou do custo do rodízio. Isso não faz mais sentido para essas novas gerações. Eles querem comer menos, mas comer melhor, por questão ambiental, por questão filosófica e por questão de saúde. Então, realmente, é uma mudança nesse perfil, e essa mudança está muito clara, e esse ano de pandemia está mostrando os novos caminhos para a gente. Você falou que essa carne de qualidade é uma carne de nicho, né? Carne premium, né? Quando se fala nicho, a gente olha para as classes B e A, né? Que é um público com renda acima de R$10.000, né? Mas, ao mesmo tempo, de modo geral, é um público, as classes A e B, é um público que vem sendo captado por uma alimentação onde a proteína não é baseada em carne. Como é que você vê esse futuro público adepto à proteína não baseada em carne e, ao mesmo tempo, crescendo um mercado de carne de qualidade? São públicos que não se conversam? Não, na verdade, o que diferencia? O primeiro, a gente tem que separar dois mundos. O primeiro mundo é o consumo de carne do dia a dia. E o segundo é o consumo de carne no final de semana. Quem consome carne no dia a dia, consome para se alimentar. E aí as exigências entram uma carne extra limpa, com baixos níveis de gordura, com uma limitação de preço, porque, independente da classe social, as pessoas querem e têm um orçamento semanal. Existe um efeito de substituição, se a carne bovina sobe, é imediatamente substituída por frango, ou por ovo, ou por carne suína. Isso é numa maneira geral. Mas quando a gente fala carne de qualidade, a gente está jogando as fichas nesse produto para o consumo de final de semana. Quem come carne no dia a dia, come por necessidade, para se alimentar. Quem come carne no final de semana, come por prazer, come por celebração. Está com seus amigos, está com a sua família, está no momento de descontração. Então, a questão da saúde, ela vai ter muito forte, mas durante 6 dias por semana. Durante um dia por semana é o dia do prazer. É o dia de tomar um vinho, é o dia de abusar um pouco numa cerveja, é o dia de comprar outros ingredientes. E se a gente for pensar numa carne de qualidade, a gente sempre vai associar ela a churrasco. Isso significa que é possível pensar num mercado de carne de qualidade, carne premium, pensando na classe C, aí, que é o público que tem de 4 a 10 salários mínimos. É um público de renda menor, mas que almeja um produto de qualidade no final de semana, por exemplo. Não tem dúvida nenhuma. O que diferencia uma pessoa de um poder aquisitivo maior ou de um poder aquisitivo menor é a frequência de consumo. Mas não é porque as pessoas são de uma classe inferior que elas não querem qualidade. E aí que eu vejo que foi a grande evolução de consumo dessas carcaças, porque há 5 anos atrás, 8 anos atrás, a gente jogava todas as fichas em 20% dos cortes dos animais. Qualquer remuneração a mais pela qualidade do animal, ela tinha que ser diluída nos cortes que a gente conhecia para churrasco. Picanha, fraldinha, o contrafilé, o filé da costela. Agora, essa diluição está se dando em 40%, talvez 50% dos cortes, porque a gente descobriu cortes do dianteiro que tradicionalmente eram utilizados, ou não feitos, mas utilizados na carne do dia a dia, ou num consumo mais commodity. A gente aprendeu a valorizar esses cortes, e esses cortes entregam a mesma maciez, às vezes até mais sabor e suculência do que os cortes tradicionais. E aí a gente conseguiu aprender a comer costela do dianteiro, miolo da paleta, miolo do acém. Isso tudo vem a somar no mix de cortes para uma diluição melhor desses custos maiores. Então, isso muda a característica do mercado de carne de qualidade? Muda, porque esses cortes são mais acessíveis, e às vezes a pessoa não vai fazer um churrasco
de uma picanha que custa R$ 150 o quilo, mas ela vai fazer o churrasco de um miolo da paleta, que custa R$ 40, R$ 50 o quilo, do mesmo animal. Que esse miolo da paleta vai entregar depois uma maciez e um sabor e uma suculência, às vezes tão boa quanto a picanha que ele está acostumado a consumir hoje de um animal comum. E realmente é surpreendente esse movimento e esse ganho de mercado com essas novas marcas através do desenvolvimento de novos produtos. E um outro produto que entrou com uma força muito grande no mercado, e todas as marcas estão olhando para isso, talvez com uma outra possibilidade de agregação de valor, é o nascimento dos hambúrgueres. Coisa que a gente via acontecer nos Estados Unidos, que eles tiram ali 30%, 40% dos cortes em cortes, e praticamente todo o resto da carcaça vira hambúrguer. Aqui no Brasil eu conheço diversas marcas que estão nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque o hambúrguer faz parte do consumo do brasileiro, principalmente dessas novas gerações. Esse consumo de cortes de dianteiro, como a paleta que você acabou de citar, para se consumir mais, para aumentar essa demanda por esse tipo de carne, precisa de uma educação do consumidor, ou ele está disposto a experimentar e aí não precisa fazer uma educação desse público? Eu acho que toda informação é muito bem-vinda e toda a cadeia é responsável por essas informações. A gente acha que quem tem que valorizar os cortes é o supermercado lá na ponta, porque ele está muito mais próximo do consumidor. Mas se cada um, desde a fazenda, as empresas que prestam serviço, as empresas de serviço, as empresas de produto, a indústria, o próprio varejo, dividindo essa responsabilidade, cada um tirando uma fatia da sua receita na divulgação das características da carne de qualidade, acho que todos ganham. E realmente é uma grande evolução que a gente vê acontecer, principalmente fora dos Estados Unidos, quando a gente vê programas de valorização de consumo de carne. E isso falta ainda no Brasil. Mas não existe melhor marketing ou não existe melhor divulgação do que o boca a boca. Então, o verdadeiro prato do brasileiro é o churrasco. O churrasco é responsável por juntar amigos, juntar família, e você não consegue pensar num churrasco com pessoas tristes, você não consegue pensar o churrasco como uma refeição. Até pouco tempo atrás, o churrasco era uma refeição. Hoje, o churrasco é celebração. Então, é um conjunto de produtos que fazem a alegria do final de semana. A gente tem aquela hashtag sextou. Praticamente, a leitura que as pessoas fazem é aonde eu vou comprar carne, quem leva a cerveja, vamos nos reunir porque vamos celebrar a vida com os amigos e com a família, com uma boa música e assim por diante. Então, essa mudança aconteceu muito mais por necessidade, até por segurança. As pessoas queriam comer bons pratos há 20, 30 anos atrás, eles iam em bons restaurantes. Hoje as pessoas querem comer melhor, elas se reúnem entre amigos, até porque a gastronomia virou um grande hobby para essas novas gerações. Eu brinco que o arquiteto de 1980 ele fazia uma sala grande, uma cozinha pequenininha. O arquiteto atual ele faz uma cozinha integrada, talvez não exista nem sala, onde o maior tempo que você passa na sua casa é na cozinha. Então as coisas vêm acontecendo, as coisas vêm mudando, e isso tudo favoreceu a cadeia da carne e favoreceu a carne de qualidade. Esse mesmo discurso que eu tenho hoje em tecnologia, eu tinha 20 anos atrás. Só que hoje as coisas começaram a fazer sentido. Há 20 anos atrás, as pessoas não olhavam tanto para isso, até porque o momento era outro, as rentabilidades da atividade pecuária eram outros, os níveis tecnológicos eram muito baixos. Quer dizer, a gente vem numa evolução, num aprendizado, e isso está nos trazendo essa proximidade muito grande com a cadeia pecuária. E eu até me atrevo a dizer que a próxima bola da vez é a carne suína. Projetos de commodities de produção de carne suína ao longo
dos próximos anos vai ter uma pequena substituição, porque a gente vai perceber que a carne suína commodity não vai conseguir entregar a mesma suculência, mesmo sabor que a carne suína lá atrás, há 20, 30 anos atrás, entregava. Então, a gente está vendo um resgate a essas raças que entregam marmoreio, que entregam sabor e suculência. E esse movimento, assim como a gente viu nos supermercados, mudando completamente a apresentação da carne bovina, do suíno, a gente já começa também, tem redes, já começa a apresentar cortes diferenciados, enfim, é verdade isso. Mas eles estão fazendo cortes na base do suíno comum. Isso, do suíno comum, buscando já um posicionamento melhor, mas o que eu vejo é fazer o mesmo trabalho que o bovino fez, em selecionar raças, sistema de produção, para quê? Para entregar maciez, sabor e suculência, e isso vai entrar novamente novas raças e novos compostos para devolver um pouco da gordura que o suíno perdeu ao longo dessa evolução. Por que o suíno perdeu gordura ao longo dessa evolução? Porque se buscou eficiência. Então, melhora a conversão, melhora rendimento de carcaça, rendimento de desossa. Esse futuro do suíno tem a ver com o churrasco também? Porque, em geral, o churrasco começa com linguiça, enfim, depois que vai para os outros cortes, o tradicional. Tem a ver com essa mudança de paladar do consumidor de carne ou não? É um movimento à parte? Não, tem muito a ver com isso. Para mim, profissionalmente, as coisas começaram a fazer mais sentido quando eu me aproximei da gastronomia. Porque quando eu estava olhando e conversando com pecuaristas, as minhas métricas eram de produtividade. Quando eu me aproximei da gastronomia, eu comecei a perceber um mundo e exigências dessa turma, desses profissionais, que eram antagônicos a uma eficiência de produção. Então, realmente, isso mudou muito na minha cabeça. E, de novo, eu vou voltar lá no começo da entrevista. O grande parte do sucesso dessa evolução é saber o que eu vou produzir para qual mercado e a que preço. Se eu souber essas respostas, a chance de sucesso que eu vou ter num futuro para os projetos de produção, elas aumentam muito. O grande problema é eu produzir aquilo que eu imagino ser o ideal e eu chego com esse animal pronto, talvez eu não consiga uma remuneração equivalente àquilo que eu estou produzindo. Às vezes o que eu estou produzindo está aquém daquilo que está sendo demandado. Então, essa aproximação entre os elos da cadeia é muito importante. Entender quais são os programas de premiação dos frigoríficos, entender quais são os protocolos de certificação das raças, entender o que esses novos restaurantes que estão nascendo, principalmente nas grandes capitais, se eles estão sendo bem atendidos. Eu cheguei a fazer uma entrevista com o varejo, com varejistas, e eu perguntava quais são os seus principais problemas. Eles falavam o seguinte: falta de qualidade, falta de padrão e falta de regularidade. Eu chegava para eles falava o seguinte: se eu te entregar qualidade padronizada e sem ruptura, você fecha um contrato comigo? Eles falavam, aonde eu assino? Então, é uma evolução que a gente precisa ter. E o grande varejo já percebeu que a grande indústria não consegue ter essa padronização. Não consegue garantir a não ruptura. Cada vez mais, a única forma de eu padronizar as características do produto final é eu padronizar todas as etapas de produção lá dentro da fazenda. E, às vezes, o frigorífico que opera compra e venda não tem como fazer essa padronização. A padronização é muito mais responsabilidade do produtor e não da indústria. Por isso que eu vejo uma evolução nas relações comerciais num futuro próximo. Obrigada, Barcelos. Obrigada pela presença. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Enfim, a gente falou bastante, eu gostei bastante das informações. Não, é um tema que me encanta, é um tema que eu escolhi trabalhar há 20 e tantos anos. Para vocês terem uma ideia, o que eu estou falando para vocês aqui em poucos minutos pertence a um curso que eu faço de 2 dias, é uma verdadeira imersão ao mundo da carne de qualidade. E aí fica o meu Instagram aí para quem quiser bater um papo, sou eu que respondo pessoalmente todas as perguntas. Vou passar o Instagram, é
@rrbarcelos com 2 L's, @rrbarcelos com 2 L's. E é um prazer. As pessoas que tiverem interesse nesse mundo, pode fazer contato, que eu pessoalmente estou respondendo, e é um grande prazer ver essa evolução e saber que o Brasil está produzindo uma carne tão boa quanto os principais países do mundo. Sorte ainda que o mundo não sabe, sorte ainda que 100% dessa carne está ficando no mercado interno. O meu medo é se o mundo descobrir que o Brasil está produzindo uma carne tão boa. Eu até me alongando um pouquinho mais. As últimas vezes que eu fui ou para a Argentina ou para o Uruguai, eu fui nos melhores restaurantes. Isso o ano passado, há 2 anos atrás, eu vou com frequência para esses países. Eu não comi e não consigo comer uma carne tão boa nesses países como hoje eu como no Brasil. E há 20 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira profissional, a minha dúvida era o seguinte: será que a gente, como Brasil, tem condição de produzir tão bem ou um produto tão bom quanto eles? A gente conseguiu e, na minha cabeça, ultrapassou. A diferença é que eles, na média, são muito melhores do que a gente. A gente, pontualmente, consegue ter produtos muito melhores que eles. Ou seja, a dica é: fique de olho nesse mercado, porque você pode fazer parte dele um dia e num futuro não muito distante, né? Se existe aquela frase, lugar certo, na hora certa, na minha concepção, é trabalhar com carne de qualidade hoje no Brasil. Roberto Barcelos, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, um grande prazer, um abraço a todos. Obrigada, Barcelos, pela presença. Carne Premium é um mercado para os pecuaristas pensarem se esse modelo cabe nos seus negócios. Obrigada mais uma vez, Barcelo. E obrigada a você que nos acompanha. Mostre esse DBO Entrevista para a equipe da sua fazenda. Uma equipe informada, que sabe sobre o mercado, que conhece a cadeia da carne, faz parte de uma fazenda pensada como empresa. Lembrando, mais uma vez, que esse conteúdo fica disponível no nosso site portaldbo.com.br e nas nossas redes sociais. Você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos fazendeiros, técnicos, consultores e, principalmente, como eu já disse, com a equipe da sua fazenda. Acompanhe a DBO. Nossa missão há 38 anos é fazer o melhor jornalismo da pecuária brasileira. Até o próximo DBO Entrevista. Tchau! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.